Qual é a diferença entre um fuzil e um rifle? Há alguns dias eu estava em aula na minha universidade militar e durante uma conversa agradável com meus colegas, surgiu essa pergunta. Há diferença entre um fuzil e um rifle? Se são a mesma coisa, por que há duas palavras diferentes para defini-la? E mesmo perguntando a professores e outras pessoas, ninguém sabia a diferença. Hoje vamos responder a esta pergunta, que, de fato, tem muito mais história do que você imagina. Para responder a esta pergunta, temos que viajar para o século XVII. Desde o século XVII, a infantaria estava equipada com mosquetes que eram chamados de fuzis por alguns países. Eram armas longas de grande calibre que disparavam munição de chumbo em forma esférica. Esses projéteis esféricos eram disparados a velocidades bastante baixas e também sua forma fazia com que a munição não causasse muito dano ao inimigo. Os mosquetes eram fabricados parcialmente de maneira artesanal. Por isso todos os mosquetes tinham um acabamento diferente. Por isso, e a necessidade de que a infantaria recarregasse suas armas o mais rápido possível, faziam-se munições um pouco menores que o cano para assim deixar alguma folga. Assim, resolviam quase todos os problemas do mosquete, mas causavam outros, como a folga entre o cano e a munição, fazendo com que o projétil ricocheteasse no interior do cano, tornando a direção da munição totalmente imprevisível ao sair da boca da arma, tornando a arma extremamente imprecisa. Disse que apenas 5% dos tiros feitos pela infantaria atingiam seu alvo a cerca de 300 metros. Esta é a origem das táticas lineares, que para olhos inexperientes pareciam quase suicidas, mas realmente eram a melhor maneira de fazer as coisas. Se você queria maior efetividade da infantaria... Por isso, os engenheiros militares da época, em meados do século XIX, implementam uma ideia que de fato existe desde a invenção do arco, e aplicada a armas de fogo, existia desde 1520 o estriamento do cano, generalizando esta técnica em todos os fuzis da infantaria. O estriamento consistia em riscar a alma do cano para fazer com que este tenha sulcos em forma de rosca helicoidal, que ao disparar dão um efeito giratório ao projétil, fazendo com que se estabilize no ar, melhorando, é claro, a precisão, tal como as flechas fazem com as penas que tem atrás. Isso fazia com que as balas saíssem girando do cano, com uma rotação muito mais previsível do que as balas esféricas. Ao mesmo tempo, possibilitou o uso de balas não esféricas para tomar a forma que hoje conhecemos, sendo muito mais aerodinâmicas. Estas sempre se deslocavam com a ponta para frente, em parte pela estabilização que a rotação proporcionava e também pelo design das balas. Isso aumentou significativamente a precisão dos tiros a longa distância, ao reduzir a dispersão na trajetória dos projéteis. O processo de fabricação dos canhões estriados passou da França para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos para finalmente chegar à Espanha. Todos os países tinham sua maneira de chamar as armas longas. Particularmente na França, eles as chamavam de fuzil, termo que a Espanha acabou adotando à sua maneira, chamando as armas longas de fuzis. Mas quando as armas com cano estriado chegaram aos países anglo-saxões, começou-se a usar o termo rifle gun para se referir às armas longas. Rifle gun significa arma de cano estriado. A palavra rifle vem do processo de fabricação dos canos estriados, que era denominado rifling, que significa literalmente riscando. Na Espanha, continuaram a se referir às armas longas como fuzis, apesar da mudança dos canos a partir do surgimento das armas estriadas. Em países de língua espanhola, usava-se o termo fuzil, e em países de língua inglesa, usava-se o termo rifle para se referir às armas longas. Com o tempo, nos países de língua espanhola, o termo rifle foi especificamente extrapolado para as armas de caça, enquanto o termo fuzil foi preservado para as armas de infantaria. Portanto, fuzil e rifle não são a mesma coisa, pelo menos para nós que falamos espanhol. Com a globalização, ou melhor, a anglicização do espanhol, o termo rifle começou a ser usado geralmente para todas as armas longas, mas realmente não é o termo correto. Então, reiterando, se você quer se referir a uma arma longa militar, o termo correto é fuzil, enquanto se você quer definir uma arma longa destinada à caça ou à defesa do lar, o termo correto seria rifle. O uso da palavra rifle na América Latina para se referir a armas longas militares
não é mais do que um anglicismo generalizado da população. Isso também se aplica aos rifles e fuzis de atiradores de elite. As pessoas costumam acreditar que os fuzis de atiradores de elite são os que são semiautomáticos e destinados a alcances médios, e os rifles de atiradores de elite são os que são destinados a longas distâncias e são de ferrolho. Os rifles são para caça e defesa doméstica e os fuzis são militares. Então, a crença popular que acabei de mencionar está um pouco errada. Então, agora vocês sabem, soldados. Obrigado por assistir ao vídeo